Vamos abrir as nossas Bíblias no texto. Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo 24. Amém? Vamos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. No versículo 3, os discípulos no Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, eles aproximaram-se dele e disseram, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus responde dizendo: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A partir do versículo 15, então, ao verso 28, nós vamos dividir a leitura, lendo alternadamente. Quando, porém, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, se estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua casa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa desses filhos, para que eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Vede que vos tenho predito. Todos juntos, nós juntos, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres. Senhor, nós te pedimos agora a tua bênção para o momento em que estudaremos a tua palavra. Traga, portanto, aos nossos corações o despertamento para vivermos uma vida nestes tempos do fim,
ainda mais consagrada, vigilante, na expectativa deste grandioso dia retorno do Senhor para arrebatar o teu povo, a tua igreja. Pedimos estas bênçãos, a tua direção em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Então vamos continuar procurando fazer a nossa exposição como fizemos domingo passado. Nós falamos domingo passado então da sexta época, ou sexto evento no plano eterno de Deus com toda a humanidade, em que ele tem lidado, que é justamente a dispensação da graça ou a dispensação da igreja. Seguindo esta sexta dispensação, virá um período que a Bíblia chama de tribulação. Será um período de uma grande tribulação, como nunca houve no mundo até então. E nem haverá jamais, né? Apesar de ser uma época em que Deus estará lidando diretamente com o povo de Israel, com a nação de Israel, mas toda a terra estará envolvida nos planos de Deus neste período de tempo que durará 7 anos. Nós vamos frisar isto bastante nesta noite aqui. Vamos começar puxando pela a nossa memória aquilo que Deus nos fala, Deus revelou a homens do passado, lá no Antigo Testamento, que tem a ver com este tempo presente, portanto, que nós estamos vivendo agora, o desfecho da dispensação da igreja e a chegada, portanto, deste tempo chamado na Bíblia de a angústia para Jacó. Um tempo de grande aflição para o povo de Israel, mas um tempo muito difícil para todos os habitantes da terra que aqui estarão neste período de transição de anos. E a pergunta que devemos fazer aqui neste momento é: você estará aqui? Você vivenciará este tempo de tribulação? Veja que foi revelado ao profeta Daniel. Aqui nós temos aquele gráfico que nós mostramos e temos usado nas 2 últimas pregações, que mostra justamente aí a diferença entre a separação entre as épocas, entre as dispensações, né? Então nós temos falado bastante deste período que envolve a sexta dispensação da graça. Hoje nós queremos focar este período de tribulação que durará 7 anos, até então se iniciar o milênio, que é um outro assunto que domingo que vem, se Deus quiser, nós queremos trazer para finalizar estas nossas pregações expositivas sobre escatologia, os acontecimentos que estão por vir nesta era agora que vivenciamos. Foi dito ao profeta Daniel, isso que eu estava iniciando agora há pouco, de que havia um tempo determinado por Deus sobre a vida do seu povo, ou seja, Israel, que duraria o prazo de 490 anos. Seria um tempo em que Deus estaria castigando Israel por sua rebeldia, por sua incredulidade, por sua falta de submissão a Deus. Israel é uma nação escolhida por Deus, contudo, desde a era mosaica, já revelara ser uma nação de dura cerviz, a Bíblia diz, uma nação de gênio difícil. Deus tem lidado com Israel, voltará agora, portanto, neste período vindouro dos 7 anos de tribulação, a lidar com Israel, para, de fato, trabalhar e moldar o coração desta nação, até que ela venha a se tornar aquilo que foi o propósito de Deus, uma nação que esteja por cabeça e não cauda, uma nação que esteja por cima e não por baixo. Aquilo que é dito no Antigo Testamento. Então, a Daniel foi revelado que existia, portanto, este tempo, este período de anos,
que durariam 490 anos. Este período de tempo é conhecido na Bíblia, e o próprio Senhor Jesus dá nome a ele como os tempos dos gentios. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, Jesus diz que eles iriam cair, os judeus, ao fio da espada, e seriam levados para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completassem, Jerusalém seria pisada por eles. Então, os acontecimentos que Jesus prevê aqui se deram por volta do ano 70, quando a Jerusalém foi destruída por Nero. Isto? Estou certo? A memória pode estar me traindo. Mas os tempos dos gentios estarão em vigor, diz o Senhor Jesus, até se completarem os tempos dos gentios, Jerusalém estará sendo pisada, ou seja, outras nações estarão subjugando o povo de Israel, estarão limitando o poder, a soberania da nação de Israel, até que então este tempo se complete, de acordo com os propósitos e os planos de Deus. Israel perdeu o seu direito sobre Jerusalém, sobre todo o seu território, por volta do ano 606 a.C. Desde lá então Israel se tornou uma nação dispersa. Até então, neste tempo presente, que é o nosso agora, a partir de 1948, Israel voltar a ter direito ao seu território, a ter Jerusalém como a sua cidade capital, né? Mas até então, ainda desde então, os tempos dos gentios continuam ainda em vigor sobre este povo. Jesus, ele cita este tempo quando ele fala, respondendo às perguntas dos discípulos, neste discurso, o discurso profético que nós lemos, em que ele faz sobre o Monte das Oliveiras, ele dizendo assim, que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se não tivessem sido estes dias abreviados, muitos não escapariam, não se salvariam. Será o período da tribulação que completará, portanto, aqueles 490 anos que foram revelados ao profeta Daniel, que estão determinados sobre o povo do profeta Daniel, em forma de castigo, de juízo de Deus para com o povo de Israel. Mas daqui a pouco nós falaremos mais detalhadamente sobre isso, né? Jesus, portanto, ele menciona este período de tempo no seu sermão profético, e nos demais, ou na continuidade do Novo Testamento, nós encontramos referência a esse período que nós chamamos de grande tribulação, como também sendo chamado de o dia do Senhor, ou dia de Cristo. Há referências bíblicas que nos mostram isto. A palavra de Deus nos diz, aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz o apóstolo Paulo, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. É o período da tribulação a que Paulo se refere. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade. Então, esta apostasia, alguns vivem a discutir se porventura não é o afastamento da igreja, o arrebatamento da igreja aqui da terra. E logo em seguida a manifestação do anticristo, nós vamos falar também sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos começar considerando um tópico muito importante, que é quanto tempo durará. Nós já dissemos que isto são 7 anos, mas como serão estes 7 anos? É o que nós veremos aqui a partir de agora. Nós, para entendermos a duração deste período chamado de grande tribulação,
nós precisamos ir lá para o Antigo Testamento e estudar ou procurar compreender algo que é chamado no livro de Daniel de as 70 semanas de anos. É uma profecia do profeta Daniel. As 70 semanas de Daniel. Para entender o tempo e a duração do período da grande tribulação, nós precisamos entender um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. Então nós vamos mostrar isso em forma de gráfico para vocês nesta noite. Daniel capítulo 9, se vocês quiserem abrir as vossas Bíblias, por favor, abram para que fique mais fácil de vocês acompanharem, do versículo de número 24 até o versículo de número 27. Versículo 24, o profeta Daniel, o anjo diz ao profeta Daniel, revelando o propósito de Deus, portanto, quanto a isto, o lidar de Deus com Israel, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. E o anjo continua descrevendo aqui algumas coisas que acontecerão e que já aconteceram com relação à vida deste povo. 70 semanas aqui são 70 semanas de anos, né? E os anos, meus amados irmãos, são correspondentes, os anos proféticos, a 360 dias, né? Então são 70 semanas de anos de 360 dias, né? Justamente aquele período que nós falamos há pouco, que corresponde aos tempos dos gentios. 70 vezes 7, soma-se 490 anos. Este período, ou esta profecia das 70 semanas de Daniel, ele se divide em 3. Veja que o restante do texto, versículos 25 em diante, mostra isso. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas. Então, primeiro um período de 7 semanas de anos. Ou seja, um total de 49 anos. Isso está, nós vamos mostrar aqui, o decreto para a restauração da cidade de Jerusalém aqui. Alguns datam aí, provavelmente 5 de março do ano de 44 a.C., quando Artaxerxes, o rei da Pérsia, então deu a ordem a Neemias para voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, 7 semanas se passaram aí, 49 anos em que a cidade de Jerusalém, com toda a sua estrutura e casas, passaram por restauração no período de Neemias, já como parte, portanto, deste plano de Deus aqui, revelado através dessas 70 semanas aqui. O período seguinte começa sucessivamente após estes 49 anos, porque continua dizendo o versículo 25, o anjo falando a Daniel, dizendo que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, outras 62 semanas. Então nós temos mais um outro período, de 62 semanas de anos, junto com mais 7 semanas de ano, dá o total de 69. Para 70 falta só uma então, que é a terceira parte, que é dividida, nós vemos isso no versículo de número 27, quando o anjo fala ao profeta Daniel dessa terceira etapa desta profecia, mais uma semana de ano. Então aqui nós temos este gráfico que representa simples, de forma simples e resumida o que é essas 70 semanas de Daniel. Então, desde a restauração para a reconstrução da cidade de Jerusalém, que se deu por volta desta data antes de Cristo, até então, até o Messias, o príncipe, como é dito aqui pelo anjo a Daniel, se passaram 69 semanas de ano. 69 vezes 7. Até que então o ungido diz no versículo 26, o ungido foi morto. Vamos, olha aí se você está com sua Bíblia aberta. Diz
verso de número 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, os romanos, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Então o Messias, o príncipe, seria morto, seria cessado os sacrifícios, e assim por diante, por causa da ação de um povo, de um príncipe que há de vir. E isto aconteceu, nós sabemos, por volta da era do ano 70. Aqui, meus amados irmãos, há uma data mais ou menos precisa de quando aconteceu o cumprimento dessas 69 semanas de ano. 30 de março do ano 33 depois de Cristo, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, a entrada triunfal. Lembra que Jesus disse assim, que se aquelas pessoas que estavam clamando, Hosana, Hosana o que vem em nome de Jesus, Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor, se eles não clamassem, as próprias pedras iriam clamar, por causa do cumprimento da profecia da palavra de Deus. Se os homens não clamassem, as próprias pedras clamariam, porque assim tinha que acontecer. O Messias é tirado por volta então desta data depois de Cristo, aí entra a era da igreja, há um parêntese, portanto, neste plano de Deus, entra a igreja aí, mas a cidade e o templo são destruídos por volta do ano 70, e então depois vai aparecer o príncipe deste povo que destruiu a cidade de Jerusalém. Quem é esse príncipe? Nós vamos ver já daqui a pouco. Ele, portanto, aparecerá neste início da última semana aqui. Nós temos a última semana de anos da profecia de Daniel. Uma semana que se divide em metades. Qual é a metade de 7? Eu perguntar para o Felipe. A metade de 7, Felipe, é quanto? Só para Isé, para ele. A metade de 7 é 3,5. Então a última semana da profecia de Daniel, ela se dividirá em duas partes, duas metades de 3 anos e meio. Então virá o fim desta última semana com a descida, portanto, do Messias. O Messias retorna, aí sim ele colocará os seus pés, ele pisará sobre o Monte das Oliveiras. Este é um gráfico, e este é um assunto para que nós possamos, meus amados irmãos, entender a duração da tribulação, da grande tribulação, né? Durante esse tempo, então haverá um pacto, uma aliança feita entre Israel e o príncipe deste povo que haverá de vir, né, que é o anticristo. Daqui a pouco vamos falar mais sobre ele. E os eventos de Apocalipse, capítulo 6, até então, capítulo 19, versículo 21, terão o seu cumprimento. Eles entrarão em ação. Tudo aquilo que é descrito em Apocalipse, capítulo 6, até o capítulo 19, versículo de número 21. Agora vejamos alguma coisa interessante sobre acontecimentos. O que acontecerá durante a tribulação. Conforme Daniel ainda, em suas profecias proféticas, em seus anúncios proféticos, capítulo 11, versículo 36 ao 45, ele fala do surgimento de um rei. Um rei que surgirá. Capítulo 11 de Daniel, versículos 36 em diante. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, Daniel, ele fala que surgirá um rei. Essa personagem descrita por Daniel aqui é o anticristo.
é um homem que proferirá blasfêmias, é um homem que se exaltará, é um homem que, portanto, muito egocêntrico, é um homem que não respeitará leis, é um homem que não respeitará religiões, é um homem que dominará principalmente aquela região ali, todo o Oriente Médio, Egito, Síria, a Palestina, todo esse território estará sob o domínio e o poder deste rei que surgirá após então o arrebatamento da igreja aqui deste mundo. Aí, diz o profeta Daniel, versículo de número 27 do capítulo 9 que nós lemos. Ele fará uma firme aliança com muitos do povo judeu por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. A aliança que este rei que surgirá neste tempo da tribulação, que fará com a nação de Israel, será uma aliança que certamente envolverá o retorno da antiga religião judaica e a reconstrução do templo dos judeus. Exatamente no lugar onde hoje está a Mesquita de Omar, um dos maiores centros religiosos da religião muçulmana. Mas quando esse rei aparecer, e como parte desta aliança com os judeus, que ele firmará no início deste período de tempo, ele prometerá construir este templo para os judeus. Alguns judeus, provavelmente apóstatas, serão aqueles que firmarão aliança com este rei. Contudo, esta aliança será quebrada na metade dos 7 anos, ou seja, quando durar apenas 3 anos e meio, ele quebrará esta aliança. E assim se seguirá, depois disto, a metade da 70ª semana de Daniel, que é propriamente aquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação. A grande tribulação que Jesus menciona em Mateus capítulo 24. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, capítulo 24, versículos de versículo número 15 e também versículo 21. Na segunda parte da tribulação, Deus então derramará os seus juízos cada vez mais severos sobre esta terra. Capítulo 16 de Apocalipse especialmente nos mostra isso. O que é que nós teremos neste período? Como juízos de Deus sobre a terra toda, e recairá não apenas sobre Israel, mas sobre todos os homens da face da terra. Depois do arrebatamento da igreja, então, virá na primeira metade da tribulação, virão, conforme essas referências de Apocalipse capítulo 6, 8 e capítulo também 11, virá a revelação dos selos, 7 selos, diz nestes trechos dos capítulos 6 em diante de Apocalipse. Depois, juízos também que virão com o toque de 7 trombetas, e por fim, naquele período que será chamado de a grande tribulação, de fato, haverá o derramamento de 7 taças da ira de Deus sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. Veja os grandes destroços que ocorrerão, que acontecerão, mostrados especialmente nos capítulos 15 em diante, 16 de Apocalipse. O mundo todo passará por uma angústia, por um sofrimento, como nunca antes experimentou em toda a sua história. Grandes tormentos, grandes agonias, grandes perseguições, grandes lutas. Virá com estes juízos de Deus, tanto dos selos, das trombetas, como também das taças. Então, virá a segunda vinda do Messias no final, o capítulo 19 do Apocalipse nos mostra isso, quando o Messias voltará e cessará este momento em que Deus derramará da sua cólera, da sua ira sobre todos os habitantes da terra. Mas é impressionante, irmãos, ao vermos isto na Bíblia, que ainda assim, mesmo assim,
Os homens ainda continuarão desafiando a Deus. Os homens ainda continuarão rebeldes contra Deus. O último versículo do capítulo 16 de Apocalipse nos diz isto. Muitos vendo os flagelos caírem, a cólera de Deus se derramar sobre a terra, vendo muitas outras pessoas ao redor, ao seu derredor, sofrendo, ainda assim, blasfemarão contra Deus. Não irão se humilhar, não irão se prostrar, não irão reconhecer Deus como soberano e Senhor sobre suas vidas. Isto é o que se dará, basicamente, durante este período da tribulação. Mas o nosso segundo assunto é o anticristo, que nós queremos tratar, falando sobre tribulação. E começando justamente com esta indagação. Quem é esse cara? Quem será este homem? Quem é o anticristo? A palavra de Deus, ela nos dá algumas orientações, algumas dicas, algumas pistas de quem será ou como será este homem chamado de anticristo. As referências que a Bíblia nos mostra com muita clareza sobre o anticristo são essas: Daniel capítulo 9, 7 a 9, Apocalipse capítulo 10 a 13, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 1 João capítulo 2, verso de número 18, além da citação que Jesus faz aqui no capítulo 24 de Mateus que nós lemos, e o livro todo de Apocalipse, que é um livro profético. Então, através dessas referências, nós podemos conhecer e compreender um pouco quem será este homem com o título de anticristo, que surgirá neste período que nós estamos tratando nesta noite, chamado de a tribulação. É interessante nós lembrarmos que na história do cristianismo, muitas pessoas tentando identificar quem é este homem, quem era este homem, tentando rotular quem era o anticristo, começaram a apontar o dedo para algumas personagens. Muitos disseram que o anticristo foi Nero. Outros disseram que o anticristo foi um determinado papa, ou o próprio romanismo. Outros disseram que o anticristo foi outro personagem, como o Hitler, por exemplo. Mas não há nenhuma base bíblica para crermos, para acreditarmos nas afirmações que muitos já fizeram na história passada do cristianismo, de quem tenha sido este homem chamado anticristo. Sua identidade ainda permanece em sigilo e há ainda um certo mistério a respeito do seu ser, de sua pessoa. Quanto à sua nacionalidade, é outro foco interessante a se pensar: de onde ele virá? De que nação, porventura, este homem surgirá? Há alguns que têm um pensamento de que é provável que ele venha do meio do povo judeu, que ele seja um dos judeus. Mas não há muita base bíblica para acreditarmos que o anticristo será um judeu. O que há mais de clareza nas escrituras é que é provável ele ser um gentio, um homem dentre as nações gentias. E nós podemos compreender isto até mesmo pela própria descrição que é feita em Apocalipse a respeito dele, no capítulo 13, no versículo 1. Quando o apóstolo João diz então que tem em sua visão a da besta que emerge do mar. E se você for para Apocalipse capítulo 17, versículo de número 15, você verá que ali, mar, águas, tem um significado sinônimo de nações. Portanto, o anticristo será provavelmente um homem que virá dentre as nações ocidentais, especialmente do ocidente, para governar durante esse período que nós estamos tratando dos 7 anos de tribulação. É bem provável que assim seja, que ele seja um gentio, não um judeu, como alguns pensam. Outra pergunta que nós podemos fazer sobre ele, aqui a referência que nós acabamos de citar, Apocalipse 13, verso 1. Quando o anticristo aparecerá? E nós já temos dado ênfase sobre isso, que Daniel 9, versículo 27, diz que ele fará firme aliança
com muitos judeus por uma semana. Ou seja, então, se ele fará uma aliança por uma semana, ele surgirá aqui no início da tribulação. Quando começarem os 7 anos, ele já aparecerá. Isso nos faz pensar, meus amados irmãos, numa questão bem interessante. Será que, porventura, ele está vivo já hoje? Será que ele já está presente, talvez, entre os homens? Ou será que ele ainda nem nasceu? Ou será que ele é ainda apenas uma criança? Tudo depende do plano de Deus, do propósito de Deus, para a consumação desta era, desta época da igreja. Se o arrebatamento da igreja acontecer porventura no ano de 2020, é provável então que este homem já esteja perambulando, já esteja circulando sobre a face da terra, em algum lugar, em eminência para subir ao poder e dominar o mundo. Se porventura o arrebatamento da igreja ainda está muito distante de nós, quem sabe esta personagem que a Bíblia fala ainda nem tenha nascido. Mas quais são os sinais que nós podemos dar da sua ascensão ao poder? Conforme a Bíblia diz, estamos tratando de quando ele aparecerá neste mundo. Conforme Daniel, também no capítulo 7, ele faz profecias sobre o anticristo, e ele diz que o anticristo ele subirá ao poder depois de surgir uma confederação de 10 nações. É provável, pode até ser que esta confederação de nações já tenha surgido. Alguns especuladores proféticos apontam esta confederação como sendo uma confederação política e direcionando as suas intenções com relação à União Europeia. Mas nada há na Bíblia que nos prove isto, de que o anticristo virá, portanto, desta aliança de nações que já existe hoje, conhecida como a União Europeia. Mas ele surgirá, e ele, como o Apocalipse nos diz, ele será a besta com 10 cabeças, com 10 chifres, e que reinará sobre todas estas cabeças. Estes são os sinais da sua ascensão ao poder. Quando ele aparecer, meus queridos irmãos, ele tanto poderá agir como um líder político, como também um líder religioso. Ele não será um homem apenas que irá deter o poder político, mas certamente ele irá gradualmente ganhando conotação religiosa, ganhando espaço dentro da religião. É o que nós podemos entender pelo que a Bíblia nos mostra. Tessalonicenses, na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4, Paulo diz: ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja as intenções religiosas do anticristo nesse período de tempo na terra. Ele também se lançará como um Deus da terra. À semelhança de como fizeram muitos líderes, muitos imperadores daquele povo, do povo de onde ele emanará, que são os romanos, a Bíblia diz, a história comprova e a história mostra que muitos deles se intitulavam deuses e queriam serem adorados. Da mesma forma, o anticristo colocará dentro do templo em Jerusalém, provavelmente uma imagem do seu próprio ser, da sua própria pessoa, e exigirá que todos os judeus religiosos adorem a sua própria imagem. Esta é a desolação da qual fala o Senhor Jesus no capítulo 24 de Mateus, e da qual fala o profeta Daniel.
eu quero mostrar para vocês agora o que ele fará. O que ele fará aqui. É interessante nós entendermos, sabermos isto que a Bíblia nos mostra do que ele fará aqui neste mundo. Bem, a Bíblia diz que ele fará tanto paz quanto guerra, né? Ou seja, ele será um líder que busca a paz e trava guerras. Está pronto para fazer alianças pacíficas, mas ao mesmo tempo também de armas em punho para guerrear, militar contra todo e qualquer poder que se levantar contra ele. E haverão, porque do norte virá nações, diz a Bíblia, tentando se levantar contra ele. O seu programa, a Bíblia descreve que será um programa que será abrangente e intenso durante 3 anos e meio especialmente. O anticristo ele estará perseguindo muitos crentes aqui nessa terra. E muitos daqueles que se colocarem como oposição a ele, embora não sendo crentes, mas ele perseguirá. E muitos ele perseguirá até a morte. Muitos perderão a vida por causa da perseguição por parte do anticristo. Capítulo 7 do livro de Apocalipse mostra as almas daqueles que foram decapitados, aguardando e anelando e clamando a Deus, pedindo, entre aspas, por vingança. Que o Senhor faça justiça com aquele que na terra estará causando todo aquele tormento na vida das pessoas, especialmente se lançando contra aqueles que crerem em Jesus durante este período de tempo, porque ainda haverá salvação, mas como consequência de depositarem a sua fé em Jesus Cristo, terão que pagarem com a própria vida. Muitos serão decapitados, muitos serão mortos. Ele fará também um governo, ele fará de modo a imitar o Messias, na construção do templo de Jerusalém, promovendo um tratado de paz para com os judeus e também na batalha por Israel. Mas é interessante nós vermos que em todos estes seus intentos, tudo ele faz ao contrário. O templo que ele promete construir para os judeus, ele mesmo será o causador da sua destruição, ou melhor dizendo, da sua profanação. A paz que ele irá se propor a dar para os judeus, com relação a todos os seus inimigos adversários ali do Oriente Médio, ele mesmo acabará com ela. E quanto à marca que ele tem também para colocar na testa ou na mão dos homens. O que será esta marca? Esta marca, meus queridos, meus amados, será aquilo que identificará aquelas pessoas que estarão aliançadas com o anticristo e o seu governo. A marca da besta, como Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17 nos fala, é justamente a identificação daqueles que estarão comprometidos com o anticristo. Neste período de grande tribulação na terra, muitas pessoas que estarão vivendo aqui não poderão entrar nos mercados, fazerem suas compras, não poderão estar nos sinaleiros vendendo os seus produtos, se não tiverem gravados em seu próprio corpo a marca da besta. Todos aqueles que forem encontrados negociando, comprando, sem que tenha a marca da besta, vão serem proibidos, perseguidos e talvez até aprisionados por essas atitudes. Mas aqueles que receberem a marca da besta na fronte ou no punho, em qualquer lugar do corpo, a estes será dado caminho livre, caminho aberto, para que eles possam vender, comprar, viver. Mas contudo a estes não é dado mais o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus.
pois esta é a demonstração da renegação do Filho de Deus como Salvador para as suas vidas. Caminhando para o final, nós queremos então nos ater ao último tópico de ênfase sobre o anticristo, é sobre como será o seu fim. Como se dará o fim do anticristo? Aonde acontecerá o fim deste homem, da história, da trajetória, do governo, do poder, das ações do homem chamado o anticristo? A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 16, versículo 14 a 15, fala de um acontecimento chamado de Armagedon, que será um nome que diz respeito a um lugar no entorno, num vale que há ali em Israel, muito grande, muito extenso, portanto, possível de caber milhares de pessoas presencialmente ali. E naquele lugar, naquele vale, se não me engano, do nome de Jezreel, acontecerá a grande batalha final, na qual Deus, em Cristo Jesus, dará fim à história do anticristo. Será o momento quando ele, diz a Bíblia, depois de ter, no capítulo 17 de Apocalipse, se lançado contra a Babilônia apóstata, ter destruído também o poder da Babilônia apóstata, ele se lançará em direção e contra o povo de Israel, no objetivo de lutar, de guerrear e aniquilar com este povo da face da terra. O objetivo dele é acabar com tudo aquilo que diz respeito ao nome de Deus, ou que leve o nome de Deus. Como Israel carrega e leva o nome de Deus sobre si, ele quer, portanto, a destruição do povo de Israel. E então vem o momento do confronto final entre o anticristo e Jesus Cristo. Será aquele momento que talvez a ideologia do anticristo vai ser: quem vencer aqui vai ser dono de tudo. Quem vencer aqui vai ficar com a terra toda. Quem vencer aqui vai ser o dono das almas dos homens. Quem vencer aqui vai também herdar aquele trono lá no céu. E a Bíblia diz que sairá uma espada da boca do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, com a sua própria palavra, ele aniquilará o anticristo e o seu ajudante, o falso profeta, lançando-os daquele vale, diretamente no lago de fogo. Então será esse o triste fim do anticristo. Ele que compõe a trindade satânica. O seu modo de agir, nós nem dissemos isto, mas Apocalipse capítulo 13, versículo 2, será no poder do dragão. Diz o texto que o dragão dará o seu poder, a sua autoridade, ou seja, Satanás, para o anticristo agir sobre a vida dos homens. Mas aqui começa o desfecho final da derrota desta trindade satânica, que é o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo. Quando na batalha do Armagedon, Cristo já aniquila com dois deles, o falso profeta e esta personagem chamada de o anticristo. Bem, será um período muito intenso. Será um período, de fato, de poucos anos, mas de tanta intensidade, que, como disse o Senhor Jesus Cristo, se não tivesse sido abreviado aqueles dias, nenhum santo escaparia, nenhum santo passaria pela tribulação escapando. Muitos vão escapar. Muitos vão se esconder da ira do anticristo em algum lugar talvez e conseguir, quem sabe, passar meses, anos sem ser alcançado, sem ser ali encontrado pela perseguição por parte deste líder diabólico. Muitas coisas acontecerão. Eu quero encerrar a minha exposição dizendo o seguinte: qual que é a melhor maneira de você sair da tribulação?
A melhor maneira de você sair é você não chegar nem a entrar. E você não chegará a entrar na tribulação desde que você faça parte do arrebatamento da igreja. Desde que você suba com a igreja. Por quê? A igreja não passará por este período de sofrimento na terra. Eu sei que há aqueles que há os pensamentos e linhas de interpretações que dizem que a igreja passará toda a tribulação e somente no final da tribulação ela será arrebatada. Outros dizem que ela no meio da tribulação é que será arrebatada, mas a palavra de Deus para mim é clara em dizer que antes disso acontecer, virá a apostasia. Nós lemos o texto, o afastamento da igreja da terra e também a revelação do homem da iniquidade, que é o anticristo. A igreja, portanto, não passará pela tribulação. Então, estamos salvos se nós estivermos na igreja. Ou seja, estamos salvos se fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Há razões por que a igreja, nem mostrei a figura aí, né? Porque a igreja não passará pela tribulação. Não há nenhuma passagem explícita na Bíblia que diga que a igreja passará pela tribulação. Nenhuma passagem. Se vocês encontrarem alguma, tragam-me e digam, pastor, está aqui. O versículo que nós lemos no texto e na explanação do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Este é um versículo que aponta para aqueles que estiverem na tribulação, tentando preservar a sua fé, conservar a sua fé, não negar a sua fé em Jesus Cristo. Se perseverar até o fim serão salvos. Mas se negarem o nome de Cristo antes de chegar ao fim desta era que nós mostramos hoje, se perderão. Outra razão, o livro do Apocalipse trata em geral dos derradeiros 7 anos deste século atual. Como nós dissemos, Apocalipse, Daniel 9:27 diz isto, né? São a última semana das 70 semanas de anos de Deus, que Deus determinou sobre o seu povo Israel, em que ele lidará com o povo de Israel. Uma terceira razão, a grande tribulação representa um período de juízo ou ira sobre o mundo ímpio. Jesus diz em João 5:24 que quem crê nele, no Filho, não entra em juízo, não entra em condenação, passa da morte para a vida. Então, se nós já cremos nele como nosso Salvador, como é que nós podemos ficar com medo de que este período de grande sofrimento virá sobre nós? Não. A grande tribulação representa juízo de Deus sobre os ímpios e não sobre a igreja. E uma quarta razão e final, o ensino de Paulo também enfatiza que a salvação da igreja inclui o ser salva da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10, quando o Filho de Deus vier, ele nos salvará, diz Paulo, da ira vindoura. O dia de Cristo. Ele nos salvará do seu próprio dia. O dia da ira da revelação, da ira do Cordeiro, sobre toda a face da terra. Meus irmãos, meus ouvintes, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não se converteu, se você ainda não se entregou a Cristo, nesta era, nós estamos falando, uma era boa, para você tomar a maior decisão da vida, que é entregar seu coração a Cristo. Não espere para ser salvo com toda a aflição ou durante toda a perseguição que acontecerá no tempo da tribulação. É provável que o anticristo ele passe a mão em tudo aquilo que diga respeito ao reino de Deus depois do arrebatamento da igreja. É provável que ele confisque os templos. É provável que ele confisque bens que pertençam à obra missionária, à obra de Deus aqui na terra. E se você porventura tiver frequentado a igreja,
mas não se converteu durante todo o tempo da dispensação da igreja, para você vai ser muito difícil rebuscar a sua salvação, num tempo de tanta aflição que está por vir, a qualquer momento pode chegar. Embora nós, a igreja do Senhor, não esteja mais aqui para assistir ou ver tudo o que acontecerá, Deus nos livrará da ira vindoura. Amém? Deus seja louvado, que Deus nos abençoe e amém.